ouvir o profeta Derek, que está aqui também vindo aqui de São Paulo, né, Derek? Não? É isso aí. Fala um pouco do profeta de Deus. Sou o Derek, no interior de São Paulo, Jacareí, Ministério GDA Guerreiros da Aliança. Trouxe aqui Apresenta teus meus filhos. filhos espirituais aqui que congregam comigo, né? O Eric, a Priscila e a Fabiana, juntamente com a minha esposa, Marcela, e meus filhos, Mateus, Rebeca e Raquel. E foi a primeira vez que eu vim na escola profética. Eu vim na pós-escola e já vim no alinhamento profético, mas escola profética foi a primeira vez. E eu já busquei muitas unções de muitos homens e mulheres de Deus em vários lugares. Sempre fui fominha de unção. Onde eu chegava, as pessoas falavam assim, ah lá, fominha de unção. Mas eu confesso que o que eu presenciei aqui nesses dias da escola profética é como você beber de vários rios e de repente você encontra a fonte. Você fala assim, é uma imensidão infindável de água. Estão conectados aí, mano. Então foi algo tão forte da parte de Deus que eu estou hospedado no chalé esses dias e a gente estava orando pela madrugada no chalé e estava uma chuva forte. Eu falei até isso no depoimento no culto de ontem. E aí começou a dar trovoada e relâmpago, e a gente sabe que é Deus falando. Mas de repente deu um estrondo que estremeceu o chalé inteiro, as paredes, o chão. Eu falei para Deus, o que está acontecendo? E Deus falou para mim assim, o profeta está orando. Quando o profeta ora no monte, eu desço e piso aqui nas montanhas. Quando o profeta ora, estremece o céu, mas a fome dos filhos vai estremecer a terra. E aí essa conexão eu entendo que é aquilo que a palavra diz, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A unção de Elias é isso, que vem sarar a terra. Quando há a conexão do Pai e do Filho, né? A submissão, de estar dentro da visão do Pai. De não andar com o Pai, porque eu vejo muitas pessoas andar com o Pai, mas de andar como o Pai. Andar como o Pai é o que faz a diferença. Porque muitos seguiam Jesus, mas 12 só andaram como Jesus. Porque andar como é você reproduzir como o Pai. A mesma coisa que o Pai faz é o legado, a mesma visão. Então por diversas vezes eu vi homens e eu recebi isso. A unção ela produz poder, só que chega uma hora que ela estagna. Mas o caráter produz a unção. E essa unção do ministério Engel é uma unção que transforma o seu caráter. Por isso que é uma quantidade infindável de água sem fim. Por isso Jesus fala que aquele que crer no interior dele sairia rios de águas vivas. Aqui é a fonte. Eu não tenho dúvida. Porque você busca, quanto mais você bebe. Eu participei do culto e por um momento o Júnior falou para eu segurar a taça de unção ali. Eu não sabia se eu cheirava, se eu bebia, se eu caísse, eu segurava. Por quê? Porque dentro de um ambiente onde todo mundo faminto. Não faminto em receber poder, mas faminto em receber o caráter do Pai. De ser transformado verdadeiramente. Então essa escola profética trouxe pessoas de vários lugares do mundo, de várias cidades, trazer o Brasil, porque chegou a hora do Brasil, da gente viver isso. Aleluia, glória a Deus. De parar de dar crédito, não que os outros não tenham mérito, mas a gente levantar a bandeira do Brasil e viver isso. Né? O Brasil é de Deus e eu creio nesse mover que está sobre a vida do ministério do meu pai, profeta apóstolo Joel Engel, sobre ele, e chegou a hora dos novos ungidos se levantarem e propagar essa unção para remir a terra e Deus sarar essa nação. Aleluia, glória a Deus. É isso. Ótima leitura, profeta, hein? Vamos, meus queridos, apresenta teus filhos, teus discípulos. Esse
que é o Eric. Sou o Eric, veio de Jacareí, sou filho do apóstolo Eric. É uma honra fazer parte dessa reunião aqui, de ter participado do alinhamento, ter participado agora da escola profética. Foi uma luta, assim como foi para todos, foi uma luta para a gente chegar aqui. A gente chegou a perder o avião, chegamos a ter que pegar carro de Uber para a gente ir para outro aeroporto para conseguir pegar um novo avião. Só que tudo isso que a gente fez, todo esse sacrifício que a gente passou durante esses meses para conseguir estar aqui, vale muito a pena, porque está sendo algo que está gerando algo grandioso que ainda eu não consegui nem identificar. É que nenhum sentimento que eu tive ontem na administração, que quando o profeta jogou a primeira água e atingiu em mim, assim, eu senti uma dor, um impacto no peito. Só que daí na segunda água que ele joga, veio um fogo, eu enxergava o fogo, pegando fogo no meu coração, assim. Então eu não caí, eu não rolei, só que Deus ele tratou, ele me fez não somente sentir um arrepio, ele me fez eu palpar, conseguir palpar a unção que eu recebi. Eu consegui sentir o cheiro dela, consegui sentir o gosto dela. Então assim, está sendo algo que está transformando não somente a minha vida, que eu creio que a minha casa, a minha esposa também pôde vir junto também. E assim como meu pai também está sendo transformado. E é uma honra fazer parte desse ministério que nasceu no fogo, né? Aquela é a Priscila, a esposa do Eric. Eu sou a Priscila de Jacareí, sou filha do apóstolo Derek. É uma honra estar aqui, estou sendo transformada todos os dias. Eu sou uma pessoa muito faladeira e Deus tem me colocado na quietude para prestar atenção e observar tudo para aprender. Porque a palavra diz que aquele que fala muito aprende pouco, né? E quando a gente deixa de falar e ouve mais, a gente aprende mais. E eu confesso que eu tô tremendo. Quando o Senhor me abraçou ontem, foi algo assim impactante na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito intensa. E eu entendo que o abraço ele cura. O abraço ele chega onde as palavras não chegam. E foi uma das coisas que foi tirado nessa pandemia, né? O abraço. Verdade. O abraço ele consegue impactar dentro de alguém Aleluia. algo que a minha boca não consegue falar. E eu fui ligeiramente lesada por isso, porque sou uma pessoa que gosta de abraçar muito, de beijar muito, de falar muito. E isso foi muito difícil para mim, não conseguir me conectar de abraço com pessoas. E quando o Senhor me abraçou ontem, e o Senhor ministrou a palavra na minha vida, dizendo que eu estava dentro do coração de Deus, eu vi o Senhor, que Deus falava para mim, eu te vejo. Então assim, foi algo surreal, algo verdadeiro, algo que é indescritível, mas eu sei o que eu estou vivendo na presença de Deus hoje, devido a ter um pai, que o apóstolo Derek me reconheceu como filho. E por ele me reconhecer como filho, hoje eu consigo palpar essa unção. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma frase aí interessante. Você abraça por fora a pessoa, mas atinge lá dentro do coração, né? Abraça por fora, mas atinge o coração. Que tremendo. E nós fomos roubados desses na pandemia, né? Na pandemia a gente deixou de abraçar. Ouvir mais uma irmã aqui, que o profeta vai apresentar. A próxima irmã, A próxima é a Fabiana. Fabiana. Shalom, sou Fabiana, São Paulo, Jacareí, filha do apóstolo Derek. Eu não tenho palavras assim para descrever o que eu tenho sentido esses últimos dias, porque antes da gente ir congregar com ele, Deus chamou ele para ficar 50 dias no monte de madrugada e disse para ele: vai sozinho que atrás de você vai uma multidão. E tava nós duas no monte, a gente não conhecia ele direito, e eu tinha escutado falar que ele ia pro monte, e eu falei:
E era de madrugada, o frio lá. E eu falei pra ela, bora lá. E foi nós duas acompanhar ele. Nesse meio tempo de acompanhar ele, eu já estava acompanhando o profeta, já estava acompanhando o ministério, assim, assistindo o ministério. E eu confesso que tá aqui nesse monte, eu sou igual pra você, eu sou faladeira, deixar eu falar pra fala. Mas tá aqui nesse monte, eu no meu coração, quando eu assistia, e eu assisto você todo dia de manhã, a oração que você faz todo dia de manhã, eu oro com você todo dia de manhã. Aleluia. E pra mim era surreal. Quando começou a gente cogitar de vir pra cá, começou a levantar umas lutas tão intensas, a dificuldade tão grande, que houve um momento na minha casa que eu falei, Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu tô, eu quero viver esse jubileu, mas eu quero começar a viver ele pisando naquele monte. Então, se o Senhor quer que realmente eu viva uma história diferente, me leva pra lá. Então tá aqui com meu pai, tá aqui com meus irmãos, que eu sei que foram pra eles batalha. A gente entrou numa guerra, literalmente uma guerra mesmo, pra estar aqui. E tá aqui, no momento que nós chegamos aqui, eu digo vocês, olha, eu tenho pânico do frio. O frio, a gente não dá muito sério. Mas eu tenho uma história de amor com o Senhor no monte. Monte pra mim é um lugar que eu realmente separado encontro a presença. E aqui eu sei que os últimos meses pra mim tem sido, foram meses bem difíceis e complicados, tá aí meu pai. Mas esses últimos dias que eu tô aqui, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. E te abraçar ontem, profeta, você me abraçar, quem nunca teve um bom pai na terra, não faz ideia o que é você receber o abraço de um pai. Aleluia. E você, quando ele me abraça, quando ele passou a me abraçar, foi liberado para mim reconhecer em mim a minha identidade em Deus. E o abraço que você me deu ontem foi a confirmação da minha identidade em Deus, com o propósito para viver o que Deus tem para mim viver. Aleluia. Aleluia. Anarraxira. Oh, glória. Então eu só... Maravilha. Eu tô maravilhada. Eu tô maravilhada. Você- Olha, se você quiser separar uma sucai de pano aqui, pode separar. Você discerniu exatamente isso. Esta unção, essa intimidade com Deus vai fazer com que você descubra a própria identidade e a essência que está dentro de nós. Amém?